Permutação simples e fatorial de um número. Permutar é sinônimo de misturar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de misturar. Nós temos dois exemplos aqui nesse slide, nós não vamos fazê-los de maneira rápida, nós vamos analisar como se nós estivéssemos envolvidos realmente nesse problema, tá certo? Então, vamos lá. Quantos números de 3 algarismos podemos, 3 algarismos sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com o algarismo 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos o número 1, nós temos o número 2, nós temos o número 3. Eu quero formar números, tá? Que preencham, números diferentes, que preencham as 3 casas, é isso? 1, 2, 3 casas. E quantos números é possível fazer com esses 3 números misturando, ou seja, permutando? Então vamos lá. Se eu ponho o número 1 na primeira casa, é isso? Eu tenho imediatamente 2 opções diferentes para preencher a segunda casa. É isso? Se eu ponho o número 3 na primeira casa, ou o número 2 na primeira casa, eu tenho 2 opções diferentes para a segunda casa. Se eu ponho o número 3 na primeira casa, eu tenho imediatamente 2 opções diferentes para a segunda casa. Olha só, se eu ponho o número 2 na segunda casa, já coloquei o número 1 na primeira casa, 2 na segunda casa, então eu só tenho uma opção que sobra para a terceira casa. Bem como aqui, eu também só tenho uma opção. Aqui também, eu só tenho uma opção. Aqui também eu só tenho uma opção. Aqui também eu só tenho uma opção. E aqui também eu só tenho uma opção. Então, se eu for olhar os números que eu posso montar fazendo essa mistura, então eu descubro que esse primeiro número aqui, esse primeiro número aqui vai ser 1, 2, 3. O segundo número aqui vai ser o número 1, 3, 2. O próximo número aqui vai ser 2, 1, 3. Então, para a gente não perder muito tempo com o vídeo, a gente já percebe que fazer isso demanda um tempo, não é isso? Mas aí a gente tem que usar uma técnica que a gente usa para a gente saber quantos números de 3 algarismos é possível a gente fazer sem repetir esses números. Nós temos essa primeira opção aqui, nós temos 3 opções para escolher. Na segunda nós temos 2 opções para escolher. E na terceira nós só temos 1. Ou seja, a quantidade de números que eu posso fazer vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, um total de 6 números diferentes. Tá certo? É o que nós faríamos aqui manualmente, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números diferentes nós faríamos, tá certo? Então, existe a maneira que você pode fazer analisando demoradamente, fazendo esse tipo de árvore, que a gente chama, ou a maneira de analisar quantas opções eu tenho para preencher cada uma dessas casas, ou seja, 3 na primeira, 2 na segunda e 1 na terceira. Como a gente viu no primeiro vídeo, nós temos a quantidade de opções que eu posso formar, 3 vezes 2 vezes 1. A mesma coisa serve para o segundo exemplo.
No segundo exemplo, nós vamos ser mais sucintos ainda. Quantos são os anagramas? Né? O que é um anagrama? Diferentes posições das letras de uma palavra. Da palavra anel. Então, nós temos o quê? Nós temos os anagramas começados com a letra A, nós temos começados com a letra N, nós temos começados com a letra E, nós temos começados com a letra L. Então, caso eu escolha a letra A, restam 3 opções para a segunda letra. É isso? Se eu escolhi o N, só tenho 2 opções para a outra posição. Certo? Mesma coisa aqui. Nós temos o N e o L. E por fim, essa última aqui, nós temos também 2 opções. Escolheu as 2 opções, nesse caso só resta uma opção. Nesse caso só resta uma opção. E aí a gente já percebe que a gente faria uma árvore gigantesca aqui. Usando o que a gente usou no exemplo anterior, né? Então nós temos o quê? Nós temos que preencher essas 4 posições aqui. Na primeira opção nós temos, na primeira casa nós temos 4 opções diferentes. Na segunda casa nós temos 3 opções diferentes. Na terceira casa 2 e na última casa 1. Ou seja, o total de opções, né, vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 anagramas diferentes com essas letras da palavra anel. Aí você pode perguntar, né? Mas aí se nós tivermos letras repetidas, isso aí vem nos exemplos, nos vídeos posteriores, né? Por enquanto vamos aprender aos pouquinhos, vamos aprender cada exemplo de maneira consecutiva, tá? Olha só, baseado nisso que nós fizemos, surge a noção de fatorial. Ou seja, se nós temos N elementos, distintos, é o que aconteceu nos 2 exemplos anteriores, né? Se nós temos N elementos distintos, no primeiro exemplo nós tivemos 3, no segundo nós tivemos 4. Então, o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com esses N elementos é dado por N, vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes até chegar em 1. Ou seja, no primeiro exemplo nós tivemos o quê? Nós tivemos 3. Então, automaticamente, nós tivemos 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 3 é o primeiro, é a quantidade de elementos que nós tínhamos. O próximo fator é 3 menos 1. E dá 2, e o próximo vai ser 3 menos 2, que dá 1. Tá certo? Beleza? Esses agrupamentos ordenados diferem pela ordem, recebe o nome de permutação. Então, permutar é isso que nós fizemos, misturar. E a gente representa com esse símbolo aqui, P de permutação, ok? Vou dar uma corzinha aqui. P de permutação. E N é a quantidade de elementos que a gente tem para misturar. Os números de permutação simples de N elementos. P de N. Então, nesse primeiro caso, nós teríamos o quê? P de 3, que seria o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Ok? É o que falo aqui na descrição. O valor obtido com P de N é também chamado de fatorial. É aí que entra a questão de fatorial, tá? De um número natural N, e é indicado por N exclamação.
Ou seja, esse símbolo aqui significa que eu vou fazer uma permutação de n elementos. E a gente lê essa simbologia aqui como sendo fatorial de n ou n fatorial. No caso aqui nós teríamos o quê? Nós teríamos 3 fatorial, aí ó, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, olha só. Se eu tiver n fatorial, eu tenho isso aqui, não é? Ou seja, n que vai decrescendo de 1 até chegar à numeração 1. Considera-se 0 fatorial como sendo igual a 1. Isso aí tem como provar? Não é? Tem sim. Nós podemos provar isso considerando, por exemplo, até a questão do n fatorial. A gente pode fazer mais na frente essa prova aí de 0 fatorial é igual a 1. Por enquanto, eu gostaria que vocês aceitassem isso para a questão de cálculo, tá certo? Mas eu prometo para vocês que até o final desse vídeo a gente faz uma pequena provazinha para você aceitar melhor essa questão do n fatorial igual a 1. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Vamos tecer alguns comentários aqui, tá certo? Sobre o fatorial. Olha só. Se eu tiver, por exemplo, 6 fatorial, tá certo? Preste bem atenção que isso vai ser importante às vezes para cálculos futuros. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 6 fatorial. 6 fatorial é a mesma coisa de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Ok? Então, olha só. 6 fatorial é a mesma coisa de permutação de 6 elementos. Observe como é a mesma coisa. Ok? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Por exemplo, na hora que nós estamos fazendo 6 fatorial ou permutação de 6, a gente pode parar em qualquer momento do nosso decrescimento de fatores. Ó, então, vou colocar aqui importante para você nunca esquecer. Por exemplo, n fatorial, ele pode ser n vezes n menos 1. Ou seja, não é obrigado eu continuar, eu posso parar aqui, só que eu não posso esquecer que o último fator, ele tem que estar fatorial. Ou seja, nosso 6 fatorial, ele pode ser representado assim, 6 vezes 5 fatorial, mesmo porque o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, dá no mesmo. Você só não pode esquecer do fatorial. Não é? Tem muitos alunos que erram, porque ele vai representar, sei lá, 4 fatorial, e ele põe lá 4 vezes 3. 4 fatorial não é 4 vezes 3. Ele pode ser representado por 4 vezes 3 fatorial. Ou você faz completo, como a gente fez aqui até o 1, né? Ou então você para, mas aí você não esquece de colocar o fatorial, tá? Vamos lá para mais exemplos. Olha só. De quantas maneiras podem ser arrumados de forma horizontal 3 selos? Então, temos 3 selos, né? Nós temos do Brasil, da Argentina e do Chile, tá certo? Vamos colocar aqui Brasil, Argentina e Chile. Ele quer saber de quantas maneiras eu posso arrumar esses selos. A gente podia fazer aquela arvorezinha e tal, mas a gente já sabe, né? Então nós temos 3 opções, então nós
precisamos fazer uma permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial. Ou, permutação desses 3 elementos vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, vão ser 6 maneiras diferentes de fazer essa permutação. Ou seja, à medida que a gente entende, né, a gente não necessariamente precisa fazer aquela árvore, a gente já pode usar o nosso conhecimento. Olha só o segundo exemplo aqui. Nós temos a palavra democracia, e queremos saber de quantos modos podemos arrumar essas letras aqui. Eu sei que tem letra repetida, né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora não, só numa aula posterior, não é? Então, mesmo democracia, eu quero que você considere cada letra como se fosse uma letra diferente, tá? Então, os que são iguais, vamos colocar aqui 1, 2, essa aqui vai ser o 1, o C1, essa aqui o C1 e essa aqui o C2, tá? Então não vamos entrar nesse detalhe das letras repetidas. Permutação com repetição nós vamos ver numa aula posterior, tá? Então, olha só. Se ele fala, de modo que se mantenham juntas em qualquer ordem as letras C, R, A. Então, olha só. Essas letras aqui, ó, C, R, A, que são essas letras da democracia aqui, ó, CRA, elas têm que ficar juntas. Então, vamos considerar isso aqui como sendo uma letra só. Então, em vez de termos 10 letras, nós teremos 8 letras, tá? Porque nós consideramos esse CRA aqui como sendo uma letra só. Fazendo isso, né? Então, nós percebemos o quê? Nós percebemos que a quantidade de anagramas que a gente pode fazer vai ser 8 fatorial. É isso? 8 fatorial dá, se você fizer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nós vamos ter 40.320. Ok? Só que essas 3 letras, elas podem vir em qualquer ordem. Então, há uma permutação interna dessas 3 letras, ou seja, 3 fatorial. Ou aqui, sendo uma permutação de 8, aqui nós temos também uma permutação de 3, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, para saber quantos, no geral, nós podemos fazer, considerando, ó, repito, não considere as letras iguais, tá? Considere como todas diferentes. Nós vamos ter P de 8 vezes P de 3. Ou seja, nós teremos 40.320 vezes 6. Fazendo essa continha aí, nós vamos ter 241.920. Ok? Beleza? Então, são exemplos diferenciados. Mas, repito, a gente não vai... nós vamos, nas próximas aulas, ver a permutação com letras repetidas, porque nós sabemos que as letras repetidas não fazem anagramas diferentes. É por isso que nós vamos ver os problemas com letras repetidas, considerando que elas são repetidas. Ok? Olha só. Além de problemas como esses dois que nós fizemos anteriormente, existem também exemplos que contam somente com fatorial de número, tipo esse, simplifique as expressões. A pessoa gosta mais de cálculo,
não é? Calcular só com números, gosto muito desses problemas aqui. Por exemplo, eu quero dividir 20 fatorial por 18 fatorial. Nós temos duas opções. Ou nós fazemos o 20 fatorial todinho, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 17, até chegar em 1. Nós teríamos um número gigantesco, não é? E faríamos a mesma coisa com 18 fatorial. 18 vezes 17, vezes 16, vezes 15, até chegar em 1. Seria um outro número enorme. Dividiríamos, teríamos a resposta. Mas aí nós podemos fazer o seguinte, como é simplificar essas expressões, não necessariamente ele quer que você dê uma resposta com número, mas você pode simplificar. Como? Olha só, o 20 fatorial não é 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, que a gente comentou no slide passado. Então, fazendo isso, nós temos uma multiplicação em cima e um número embaixo. Nós podemos tranquilamente fazer essa operação aqui. Então, na realidade, nós teríamos o quê? Uma multiplicação mais simples que você poderia fazer. Ou seja, 20 vezes 19. Seria 2 vezes 9, 18. 2 vai 1, né? 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Com o zero aqui do 20, nós temos 380, que é a nossa resposta. Ok? Ou seja, na realidade, eu só precisei fazer uma multiplicação aqui. Tá certo? Beleza? Para chegar nessa resposta aqui. Tá certo? Então, assim, simplificar, essas questões de simplificar, geralmente a gente usa esse artifício, tá? Tem muito cuidado com questões tipo essa. Por exemplo, 48 fatorial mais 49 fatorial sobre 50 fatorial. Olha só, você tem ter muito cuidado para não cancelar, porque aqui em cima nós temos uma soma. Então, antes de cancelar, nós temos que usar alguns recursos, ok? Para você fazer esse cancelamento. Mas vamos lá que a gente fazendo, você vai entender melhor. Olha só, o maior número aqui é 50 fatorial. Então, na realidade, eu preciso reduzir esse 50 fatorial. Por quê? Porque reduzindo esse 50 fatorial, pode ser que eu chegue em algum desses aqui. Mas reduzindo esses de cima, eu jamais vou subir para 50 fatorial. Então, vamos lá. O de cima, por enquanto, eu vou repetir. Tá certo? 49 fatorial. Tracinho. Vamos lá. O 50 é a mesma coisa de 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Beleza. Qual é o que eu não posso fazer? Eu não posso cancelar esse 48 com esse 48, porque aqui em cima é uma soma. Vou ajeitar essa soma aqui. Olha só. Em cima nós temos uma soma. Então, não posso cancelar isso com isso. Mas eu posso fazer o seguinte, na parte de cima. Atente aí o que a gente vai tentar fazer aqui. Olha só. O 48 eu vou deixar ele quietinho, que é o menor deles, né? Mas o 49 vai virar 49 vezes 48 fatorial. Sobre 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Beleza? Olha só. Perceba que nessa soma de cima tem dois termos comuns. Aqui é o 48. Então, vou colocar o 48 em evidência. Olha só. O 48 fatorial vai ficar em evidência. E a gente
tem o quê? Vamos lá. 48 dividido por 48 vai dar 1. Mais 49 também. O 48 está em evidência, só sobra o 49 aqui. Então, o que a gente fez? A gente usou aquele método de colocar em evidência um termo comum. 48 vezes 1, 48 fatorial vezes 1 dá 48 fatorial. 48 fatorial vezes 49 dá isso aqui. Então, a mesma coisa, não mudei nada. E embaixo continua tendo o quê? 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Agora sim, nós temos uma multiplicação aqui, né? Uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo. Então, imediatamente, eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar. Agora sim, ó. Então, nós vamos ter o quê? Em cima, 50, que é 1 mais 49. Nada é fatorial aqui. Tá certo? E embaixo nós temos 50 vezes 49. Sem fatorial também. Mais uma vez eu posso cancelar aqui. E a nossa resposta final vai ser 1 sobre 49. Tá certo? Então, às vezes requer uma atenção assim mais trabalhada nesses tipos de fatorial. Às vezes a gente pensa que é fácil, às vezes o problema, como nós fizemos na tela anterior, é mais difícil, mas pode surgir alguma coisa dessa parte mecânica que requer uma certa habilidade em álgebra sua, tá? Aqui, olha só. Esse terceiro exemplo. Olha só, quem é maior? N fatorial ou N mais 1 fatorial? Claro que N mais 1. Então, se você reduzir esse de cima, você nunca vai chegar nesse de baixo. Então, você sempre pegar um número maior. Então, o N fatorial de cima, vamos deixar ele quietinho. Vamos trabalhar no N mais 1 fatorial para chegar nesse aqui de cima. No de baixo para chegar no de cima. Então, olha só, vamos reduzir. Lembre-se que a gente vai reduzindo de 1 em 1. Então, nosso primeiro fator vai ser N mais 1, sempre trabalhando com parênteses para não misturar, vezes, eu não vou diminuir 1, se eu diminuir 1 aqui, vai ficar N, colocar aqui, pode ser que você se perca. Tá, ó, N mais 1 fatorial vai ser o quê? Ó, vou reduzindo de 1, ó, N mais 1 vezes N mais 1 menos 1, vezes N mais 1 menos 2, e aí vai, né? Ó, até chegar no 1. É isso? Mudou aqui de slide. Vamos lá. Ok? Então, eu vou reduzindo aqui. Vou reduzindo e até chegar. O próximo vai ser o quê? Ó, N mais 1 menos 1, é isso? Vai dar N, né? Vezes N. Como eu quero parar aqui, eu tenho que colocar o fatorial. Se eu quisesse continuar, ficaria, o próximo seria N menos 1. O próximo seria N menos 2, até chegar em 1. Mas como eu quero parar aqui, por que eu quero parar aqui? Para exatamente cancelar esses dois aqui. Ok? Vai sobrar o que em cima? Vai sobrar 1. E embaixo vai sobrar N mais 1. Então, não dá para simplificar mais, por quê? Porque eu não sei o valor de N. Ok? Então, veja. Simplificando isso aqui, nós temos isso aqui. Ou seja, sem o fatorial. 1 sobre N mais 1. Beleza? Olha só, esse último exemplo aqui, ele requer uma atenção muito maior, porque ele tem muita coisa aqui, muita operação, tá? Mas vamos lá, vamos nos impressionar com o tamanho dos exemplos. Então, ele diz que N mais 4 fatorial, tá? Mais N mais 3 fatorial é igual a 15 vezes N mais 2 fatorial. E ele quer que você descubra o valor desse N aqui,
tá? Ok? Esse nzinho aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar eliminar os fatoriais, não é isso? Então, vamos começar do maior fatorial, que é n mais 4 fatorial. Vamos tentar reduzir até n mais 2. Tanto reduzir esse como esse. Já que esse o menor, eu não posso jamais chegar a esses, né? Então, vamos lá. Então, olha só. N mais 4 fatorial é n mais 4 vezes n mais 3. Vou reduzindo de 1, tá? Até n mais 2. Como eu vou parar aqui, não vou até 1, então não posso esquecer do fatorial. O n mais 3 fatorial, vamos reduzir também. Vai ser o n mais 3 vezes n mais 2. Como eu vou parar aqui também, fatorial. E o outro lado, não tenho que reduzir, né? 15 vezes n mais 2 fatorial. Então, perceba aqui que nós temos um elemento comum. Vou até colocar aqui, ó. Esse elemento e esse são comuns às duas parcelas da soma. É isso? Então, vamos colocar ele em evidência. Ou seja, vai ficar n mais 2 fatorial, que é o termo que é comum às duas parcelas. E o que sobra na primeira parcela é n mais 4 vezes n mais 3. Mais, na segunda parcela só sobra n mais 3. É isso? Isso igual a 15, que multiplica n mais 2 fatorial. Qual o objetivo disso? Olha só. Como aqui é uma multiplicação, tá vendo? Isso aqui está multiplicando isso tudo. Se eu mudar ele de membro, ele vem aqui para baixo. Então, nós vamos poder tranquilamente fazer esse cancelamento, né? Esse n mais 2 fatorial com esse n mais 2 fatorial. Então, o que que sobra? Sobra n, vou tirar o colchete, né? Porque agora já é n mais 3, ou n mais 4, vezes n mais 3, mais n mais 3, igual a 15, é isso? Bem, mais uma vez, né, nós temos uma parcela comum, mas não é interessante você mexer com ela agora. Então, vamos lá. Mesmo porque não tem um n mais 3 para cancelar, você coloca esse termo em evidência. Então, vamos operar o quê? Vamos operar nessa multiplicação aqui, né? Ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, nós vamos ter, olha só, vamos ter que n ao quadrado, não é isso? N vezes n. Depois, nós vamos ter 3n, que é n vezes 3. Depois, nós vamos ter 4n, que é 4 vezes n, né? Aqui embaixo, ó. 4 vezes n. Depois nós vamos ter 4 vezes 3, que é 12. Isso tudo somado com o n mais 3. Eu tirei do parênteses, né? Porque é para a gente enxugar aqui, né? Igual a 15. Beleza. Vamos lá. E agora? Ó, nós temos n ao quadrado mais 7n, ou 3 mais 4 mais n, aqui dá 8n, né? 8n, n mais 4n mais n, aqui dá 8n. E o 12 mais o 3 dá 15. Olha só. É claro, se esse 15 vier para esse lado, ele vem subtraindo, né? Então, de certa forma, a gente já cancela aqui, né? E nós vamos ter, finalmente, uma equação do segundo grau incompleta ainda. É claro, se você quiser, você pode usar o delta, né? Para descobrir o valor de n, que é o que a gente quer, tá certo? Mas a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar o n em evidência, né? O n está aqui e aqui.
Então vai ficar n, que multiplica n mais 8. Isso tudo é igual a zero. Isso significa o quê? Dizer que ou n é zero, ou n mais 8 é zero. Ou n vai ser igual a menos 8. Beleza? Como é um número natural que eu estou procurando, então a resposta vai ser n igual a zero. Tá? É importante a gente perceber que uma questão dessa, muitos alunos responderiam de forma a afirmar que a resposta seria n igual a zero e n igual a menos 8. Mas a gente não pode esquecer que o n diz respeito a um fatorial. Ou seja, nós temos o n envolvido num fatorial. Então, se o n está envolvido num fatorial, ele jamais pode ser menos 8. Então, observe aqui, ó. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Então, era impossível fazer menos 4 fatorial. Porque no fatorial, o n tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o menor natural que nós temos seria o zero fatorial. Tá certo? Zero fatorial que a gente já falou que é 1. Considera-se 1. Ok? Então, é claro que a resposta aqui só pode ser essa aqui, que é o n igual a zero. Beleza? Ok? Olha só, como a gente havia prometido no começo do vídeo, então nós vamos assim, considerar, não considere como sendo uma prova. Vamos considerar uma situação de zero fatorial é igual a 1, é o que a gente afirmou, né? Então vamos lá, beleza? Imagine que nós temos um número x, certo? Se eu fizer o fatorial desse número, nós vamos ter o quê? X vezes x menos 1 seria fatorial? A gente considerou lá com vocês, tá? Agora, olha só. Imagine, como nós temos uma igualdade aqui, então, se nós temos uma igualdade, nós podemos fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade. Então, imagine que vamos dividir esse lado aqui por x e vamos dividir esse lado aqui por x. Por que, Robson? Porque eu posso. Se eu não fizer nenhuma operação incorreta, então não estou quebrando nenhuma regra. Ou seja, temos a igualdade, igual como você ter 3 igual a 3. Se eu dividir os dois lados por 2, a igualdade não desfaz, ou seja, a igualdade de 3 meios continua sendo igual a 3 meios. Então fiz a mesma coisa. Beleza? Olha só, mais do lado direito, eu percebo que eu posso fazer isso, uma multiplicação em cima. Então nós temos que x fatorial sobre x é igual a x menos 1. Isso é verdade fatorial? Isso é verdade? Tem que ser. É isso? Tem que ser, porque nós fizemos operações dos dois lados da igualdade. Então, eu não fiz nenhuma operação incorreta. Tá certo? Beleza. Então, olha só. Vamos imaginar para x igual a 1. Já que o x pode ser qualquer número, então eu considero que o x seja igual a 1. Então nós temos o quê? X fatorial, não é isso? Sobre x é igual a x menos 1
fatorial. Vamos substituir agora por 1. Então, nós vamos ter aqui 1 fatorial sobre 1 é igual a 1 menos 1 fatorial. Ok? Beleza. Então, olha só. Vamos fazer essa operação aqui, ó. 1 fatorial sobre 1. 1 fatorial é 1. Não é? Sobre 1 vai ser igual a 0, né? 0, 1 menos 1 dá 0. Fatorial. Então, conclusão, 0 fatorial, que é esse aqui que está do lado direito, é igual a 1 sobre 1. Olha só. Então, veja que eu parti de um pressuposto certo, né? Ou seja, parti de uma igualdade, né? Fiz operações possíveis na igualdade, cheguei a essa conclusão aqui, ó. 0 fatorial é igual a 1. Ou seja, isso aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Beleza? Então, só um comentáriozinho. Então, podemos mudar essa interrogação aqui por exclamação. É isso? Ou seja, 0 fatorial realmente é igual a 1. Tá? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço.